no Evangelho de João. Abra aí a sua Bíblia em casa, no Evangelho de São João, capítulo de número 4. Uma passagem bastante conhecida. Evangelho de João, capítulo de número 4. Nós vamos ler do verso 19 até o verso 24. João 4, a partir do 19. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar? Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorarás ao Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para serem seus adoradores. Vamos orar. Obrigado, Deus, por esta porção da tua palavra lida. E pedimos agora, Senhor, pela palavra que há de ser ministrada, que ela encontre guarida, que ela encontre reserva em cada coração que está conectado, Senhor. Que essa palavra possa falar profundamente, que ela tenha uma serventia para o nosso aprendizado enquanto cristãos, ó Pai. E que possamos fazer o teu ID, que possamos proliferar, Senhor, o teu santo evangelho. Obrigado, Deus, por tudo que tu tens feito em nosso favor. É no nome do teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e que reina para todo sempre, que nós te oramos. Aleluia. O verdadeiro culto a Deus. Nós precisamos, em primeiro lugar, irmãos, fazer a separação de assistir culto e prestar culto. Essas duas palavras têm sido disseminadas e está geralmente no nosso meio. Mas temos que abolir, temos que tirar de cena a palavra assistir culto. Vocês podem até dizer, nós estamos assistindo agora, nesse momento, pastor, nós estamos separados por uma tela. Sim, a transmissão, vocês estão assistindo. Mas quando você está no seu momento devocional, conectado com Deus, de fato você precisa prestar culto. E nós, quando chegarmos ao templo, nos ajuntarmos como eclésia, como igreja de Cristo, a finalidade principal e primordial é prestar culto, é cultuar a Deus. Então não podemos fazer essa mistura, temos que separar. Assistir, você assiste qualquer coisa, mas culto, você precisa cultuar, você precisa prestar culto a Deus. Esse momento em que Jesus Cristo se encontra com essa mulher em Samaria, é fato que ela o reconheceu, que ela viu, através do diálogo, que ele verdadeiramente era um homem de Deus, que era um profeta. Mas ela estava ligada ao legalismo religioso, ao legalismo que era implantado pelos judeus. Nós não podemos a culpar, mas precisamos ver no texto, fazendo a exegese literalmente dentro do texto, nós vemos que Jesus Cristo passa a ensinar, passa a doutrinar e começa a mostrar a essa mulher o que é a verdadeira adoração ao nosso Deus. Ela fala dos pais, verso 20, você vai notar, nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém, é o lugar onde se deve orar. E Jesus Cristo estava com uma maneira sutil, era a sua didática, era a sua maneira de ensinar. E aí ela queria agora pegar a deixa da palavra Jerusalém. E olha
o que Jesus Cristo diz. Olha como ele vai além. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém. E alguém pode dizer: olha, é contraditório o que Jesus Cristo disse. Não foi ele que disse a ela que era em Jerusalém? Sim, ele estava com a sua maneira, como eu disse, didática de ensinar, dando um alimento líquido. Não podia chegar e alimentar logo com um alimento sólido. Nós, quando alimentamos os nossos bebês, nós alimentamos com leite genuíno, com alimento líquido. E aí é claro que vai crescendo, a criança vai crescendo e a gente vai ministrando alguns alimentos sólidos. E olha agora o que Jesus Cristo diz: vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação veio dos judeus. Veio para o que era seus, e os seus não o receberam. Mas todo quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem, de serem feitos filhos de Deus. Aleluia. Por adoção, nós somos filhos de Deus. Eu já expliquei aqui na igreja várias vezes. O filho adotivo não nasce no ventre. O filho adotivo nasce no coração. Creia, meu irmão, minha irmã, você nasceu no coração de Deus. Aleluias. E olha que coisa linda que Jesus Cristo diz: Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, o primeiro ponto, meu irmão, para prestarmos um verdadeiro culto a Deus, é adorarmos ao Senhor em espírito e em verdade. A bem da verdade, muitas das vezes adentramos ao templo, já olhando para a esquerda, para a direita, vendo alguns irmãos. Às vezes fazemos até pré-julgamentos, às vezes até olhamos a vestimenta, como o irmão penteou ou fez luzes no cabelo, sei lá o que, a gente começa a fazer essas análises. Ou seja, contrariando um momento espiritual, em que você vem para ter seu momento devocional. Não podemos nos ligar nestas coisas. Olhar para o alvo, que é Jesus Cristo. Eu sempre costumo dizer que quando adentrarmos ao templo para prestarmos culto a Deus, precisamos estar preocupados. Porque quem avalia o culto é Deus. E tem muitos irmãos, me permitam dizer, tem muitos irmãos que querem avaliar o culto. E até com antecedência. Quem vai dirigir? É o diácono fulano, é o presbítero fulano. Meu Deus. E quem vai pregar? Fulano de tal, o pastor tal. Eita, e agora? E alguns até disseram, era melhor ter ficado em casa. Está repreendido em nome de Jesus. Irmão, você não tem poder para avaliar o culto. Você presta culto e quem avalia é Deus. Que Deus tenha misericórdia de cada um que pensa dessa forma, de chegar fazendo já esses pré-julgamentos, na saída até, falar do culto. O culto é para Deus. O culto é para Deus. Então, o verdadeiro adorador adora em espírito e em verdade, sem fingimento. Lembre-se o que o apóstolo Paulo disse: precisamos prestar um culto racional, do seu intelecto, consciente do que está fazendo. Eu louvo a Deus com a boca, mas também louvo a Deus com a mente. Eu oro ao Senhor com a boca, mas também com a mente. Não vou entrar em êxtase, ficar inconsciente. Toda a minha prestação de culto, toda a minha comunicação com Deus, essa reciprocidade precisa ser real. E precisa ser racional. Precisa ser racional. Por que devemos cultuar a Deus? Primeiro ponto. Porque Ele nos amou primeiro. Aleluias. Por que devemos cultuar a Deus? Não esqueça. Porque Ele nos amou primeiro.
Porque ele nos amou primeiro. Gostaria de fazer uma segunda leitura, e você pode anotar aí. A primeira que fizemos foi em João, capítulo 4, do 19 ao 23. Nós vamos fazer uma leitura agora em Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Atos dos Apóstolos, o único livro histórico do Novo Testamento. Conta toda a trajetória, história da igreja primitiva. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, do 23 ao 28. Eu queria que você prestasse atenção nas palavras do apóstolo Paulo. Atos 17, 23 a 28. Porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Aleluias, glória a Deus. Esse foi o discurso de Paulo. E Paulo, no seu discurso em Atenas, discorre e mostra lá no aerópago para todos eles. Esse ali é esse que vocês estão dizendo ali, o Deus desconhecido. É esse a quem eu presto culto. É este a quem eu adoro. É este a quem eu deixei de ser perseguidor, estou sendo perseguido por vocês. É este aí que eu presto o verdadeiro culto, porque ele amou primeiro a mim, meu irmão, primeiro a você. Então nós vamos ter essa devoção para com ele, por conta deste amor, por conta daquele amor ágape, por conta lá do que está descrito em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluias. É esse Jesus Cristo. É esse que muitos vão até caçoar de você e falar. Você vai dizer, não, é esse desconhecido aí, mas é esse a quem eu adoro. Esse é o Deus Criador dos céus e da terra. Aleluias. Aleluias. Por que devemos cultuar a Deus? Porque tem de ser como Ele quer e não como nós queremos. Por conta disso, irmão, da maneira dele. Nós fomos criados por Ele. Deus é maior. Ele é Deus. As coisas devem se processar da maneira dele e não da sua forma. Lembre-se, cultuar a Deus é fazer a sua parte espiritual. É sintonizar com Deus de fato. Não creia nas invencionices. Não se deixe levar pelos que estão inventando coisas, quebrando as liturgias dos nossos cultos com algumas invenções. Precisamos crer na palavra de Deus, mergulhar mais na palavra de Deus. Repito, para que o nosso culto de fato seja racional. E repito novamente, preocupados, porque quem avalia o culto, o seu culto que você vem prestar, é Deus, é Deus. Então vou repetir, porque tem de ser como Ele quer e não como nós queremos. 3, o culto precisa ser guiado, conduzido por homens
que precisam estar cheios do Espírito Santo de Deus. Às vezes nos preocupamos com algumas coisas, como quando vamos dirigir um culto, principalmente quando há a festividade, preocupamos-nos com a ornamentação, há uma preocupação com todas as coisas que vão fazer parte ali daquele culto, e muitas das vezes nos esquecemos de fazer uma introspecção, fazer uma análise pessoal. Como está a minha vida? Eu estou em condição hoje de estar à frente? Eu tenho condição moral, ética e espiritual para estar lá no púlpito, lá em cima, para orientar e para conduzir o culto? Então, há essa grande responsabilidade dos que participam diretamente da liturgia do culto, como os dirigentes, como os que estão auxiliando no louvor, como os que vão ministrar a palavra de Deus. Então, essa introspecção, essa análise pessoal é necessária cada um fazer, dos que participam diretamente. O ouvinte faz também a sua introspecção, analisa a sua vida, presta atenção nas recomendações da palavra de Deus, presta o verdadeiro culto a Deus. E quem está em cima, no púlpito, para dirigir, repito, para ministrar, para louvar, precisa estar sintonizado com Deus, homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. Lembre do diálogo de Jesus Cristo com a mulher em Samaria. Os verdadeiros adoradores me adoram em espírito e em verdade. Aleluias. Ponto 4. O culto só será aceito se for expressão de uma vida santa. Preste atenção no ponto 4. O culto só será aceito por Deus se for a expressão de uma vida santa. Quem é limpo, limpe-se mais. Quem é sujo, suje-se mais. Não queira fazer um meio termo em nome de Jesus Cristo. Nós somos santos, diz a palavra de Deus. Na tradução mais simples, ou seja, separados das coisas do mundo. Eu sou santo, você é santo. E o santo precisa se santificar cada vez mais. Então eu preciso me preocupar se esse culto vai ser aceito por Deus. Então precisa ser uma expressão de uma vida santa. Uma expressão de uma vida santa, a nossa prestação de culto ao nosso Deus. Uma leitura em Hebreus capítulo 12, Hebreus capítulo 12, verso 28 e 29. Hebreus, o escritor sagrado aos Hebreus, capítulo 12. Não sabemos ao certo quem escreveu Hebreus. Eu sou favorável, não é? A minha opinião é que foi Apolo. Alguns dizem que foi Paulo e por aí vai. Mas o importante é que Hebreus está aqui compilado na palavra de Deus. Então, Hebreus capítulo 12, 28 e 29. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual servimos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Você prestou atenção? Você anotou Hebreus capítulo 12, verso 28 e 29? Vou ler novamente. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. É autoexplicativo os dois versos.
Como disse, nós precisamos estar preocupados quando vamos prestar o nosso culto a Deus. Verso 29 é um pouco pesado, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Tenhamos cuidado. Vamos nos policiar. Vamos olhar para a nossa vida, como está o nosso dia a dia, como está o nosso comportamento, como está a nossa devoção com Deus. Esse momento contemporâneo que estamos vivendo, essa pandemia, quantas pessoas estão chegando a óbito? Não é fácil. Então, vamos aproveitar esse momento. Os que estão ficando em casa, literalmente, quartelados nessa quarentena, leia mais a palavra de Deus, se conecte mais nas coisas de Deus, para que o Espírito de Deus vivifique cada vez mais nas nossas vidas, meus irmãos. Aleluias. O ponto 5, penúltimo. Precisamos de purificação para cultuar a Deus. Quando nós somos namorados, isso é fato. Vai sair para a casa da namorada, há todo um asseio pessoal, né? Um bom perfume, um bom desodorante. Quem vai chegar na casa da namorada ou do namorado com um cheiro ruim, suado? Não, vai ter todo um adorno. Eu lembro quando eu ia para casa, a minha esposa, Doris, nós começamos a namorar com 15 anos. Eu lembro quando eu ia com 15 anos para casa dela, ela tinha todo esse cuidado. Os irmãos riem que na época tinha, Gessé, era um confeito chamado Geles. Lembra, né? O Geles. E botava o Geles na boca, ia para a casa da namorada, ainda fazia assim no caminho, ó. Para ver se o hálito estava bom. Agora, meus irmãos, se nós fazemos isso para o nosso semelhante, queremos mostrar o melhor, queremos estar limpo para o nosso semelhante, imagine para Deus. Ponto 5, precisamos de purificação para cultuar a Deus. E essa limpeza é a limpeza espiritual. Esse mau hálito precisa sair. Em nome de Jesus Cristo, nós precisamos ter uma pureza espiritual. Precisamos, de fato, meu irmão, estar purificado para adentrarmos no Santo dos Santos. Glória a Deus, o véu do templo foi rasgado. Agora eu tenho acesso direto, você tem acesso direto ao Pai. O único intermediador entre o homem e Deus é Jesus Cristo. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Palavras de Jesus Cristo. Então que a gente possa, meu irmão, estar se purificando cada vez mais. Cortando as arestas. Pode aquilo que não agrada a Deus, arranque em nome de Jesus Cristo. É melhor entrar no reino de Deus caolho, só com um olho, do que ir com os dois para o inferno. É melhor entrar no reino de Deus maneta, do que com as duas mãos completas para o inferno. Em nome de Jesus Cristo, vamos nos purificar para prestarmos culto a Deus. E o último ponto, o sexto, o culto não deve ser por aquilo que Deus dá, mas por quem Deus é. Guarde isso no seu coração. Nós vemos nas igrejas neopentecostais a maioria mercadejando aí de fato a palavra de Deus. Venha que você recebe. Você vai ser curado. E nós explicitamente vemos que estão fazendo dos púlpitos verdadeiros balcões de comércio, tratando as ovelhas meramente como consumidores
E pastores se tornando comerciantes da palavra de Deus. Está repreendido em nome de Jesus. Não venha cultuar a Deus pelo que Deus pode lhe dar, mas cultue a Deus pelo que Ele é, em nome de Jesus Cristo. Esse deve ser o verdadeiro culto. Cultuar a Deus pelo que Ele é. E Ele é tudo. Ele é tudo. Você, com Deus, é maioria. Você com Deus é maioria. Espero que em nome de Jesus Cristo, algo desta meditação tenha ficado guardado no seu coração, em nome de Jesus. Que você possa ler mais a palavra de Deus, tirar dúvidas. Os irmãos sabem que quando a gente ministra aqui culto de doutrina, abre espaço para perguntas, para que a gente tenha sempre um culto doutrinário dinâmico. Está sendo um pouquinho difícil por ser por live, mas a palavra está sendo ministrada. E eu tenho certeza e convicção que algo da parte de Deus ficou guardado no seu coração. E nós vamos sempre estar buscando fazer o melhor e prestar o verdadeiro culto ao nosso Deus. Aleluias. Nós vamos orar.